Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E o texto que eu quero ler com você e meditar está em Marcos, capítulo 11, um texto muito conhecido nosso. Marcos 11, verso 12, que diz o seguinte: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Interessante esse episódio, né? Jesus estava com fome, e ao sair de Betânia, né? Betânia ficava bem próximo de Jerusalém. Jesus já rumando ali para os seus últimos dias. Diz a palavra de Deus que Jesus teve fome e ele avistou uma figueira. E ele se aproxima dessa figueira para procurar frutos, porque ela estava com fome, obviamente, ele queria comer. E diz a palavra que ele só achou folhas. E interessante que o versículo 3 vai dizer: achou só folhas porque não era tempo de figos. E Jesus, no versículo 14, diz: Nunca mais nasça fruto de ti. Jesus se dirige para aquela figueira: Nunca mais nasça fruto de ti. Interessante, né? Muitas questões interessantes aqui que eu quero aqui meditar com você. Primeiramente, a gente precisa entender que esse episódio aqui foram lições que Jesus estava procurando dar para os discípulos. Todos nós sabemos que a figueira no Antigo Testamento está relacionada a Israel. Portanto, quando Jesus vai procurar frutos nessa figueira, é um claro ensinamento de que Jesus, durante 3 anos e meio, enquanto esteve com seus discípulos ali, pregando o evangelho do reino, ele procurou frutos naquela nação e não encontrou. Os estudiosos dizem que é interessante, porque o versículo vai dizer: ele foi procurar frutos e encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Como é que é isso? Como é que Jesus vai procurar? Como é que Jesus vai exigir figos da figueira se não era tempo de figos, né? Talvez a dificuldade de muitos, né, ao ler esse texto possa ficar, né, na mente, né? Mas os estudiosos dizem que as figueiras dos tempos bíblicos, elas davam frutos, assim, uma espécie de frutos precoces ou frutos prematuros nos meses de março, abril. E quando isso acontecia, indicaria que no mês de julho, agosto, né, já para o final do ano, a colheita seria abundante. Então as folhas e os frutos precoces eram um indicativo de que haveria uma grande colheita de muitos frutos. Por isso Jesus se aproxima da figueira, mesmo sabendo que não era época de colheita, que não era época de muitas colheitas, mas ele olhou aquela figueira e percebeu: talvez haja, né, alguma coisa ali, os frutos prematuros para mim degustar, estou com fome. Queridos, qual é a aplicação que nós fazemos, né? Sim, Jesus estava falando de Israel, mas também está falando, podemos fazer uma aplicação para nossas vidas, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus, né? Muitas pessoas estão sem dar nenhum tipo de fruto. Muitas pessoas, muitos cristãos estão frequentando hoje as igrejas e simplesmente são estéreis. O Senhor Deus está procurando, o Senhor Jesus está procurando frutos nelas, não encontra nada. Somente folhas, diz o texto. Jesus foi lá, procurou, olhou, só tem folha. Jesus estava com fome de encontrar frutos na nação de Israel. O Senhor Jesus também deseja, tem fome, anseia encontrar fruto em mim e você, meu irmão. E a questão é, quando ele vem até nós, vem procurar fruto, o que ele tem encontrado? Ele tem encontrado frutos ou ele tem encontrado senão folhas? O fato de Jesus não ter encontrado aqueles frutos precoces naquela figueira fez com que Jesus liberasse uma palavra muito forte, pesada. Nunca mais nasça fruto de ti. Estou lendo Marcos, né? E se você for ler a mesma narrativa em Mateus,
Diz a palavra de Deus que no dia seguinte os discípulos, lá em Mateus vai dizer, que os discípulos viram que a figueira estava murcha. Pois é, irmãos. Muitas pessoas, o Senhor Jesus tem dado a oportunidade de dar muitos frutos, mas o Senhor só está procurando, só está encontrando folha em você. É tempo de nós darmos frutos para Deus. Talvez você tenha 15, 20 anos de cristão e os frutos que as pessoas procuram em você, que Jesus procura em você, não estão encontrando. Só a esterilidade. Jesus tem fome por encontrar fruto em nós, assim como ele teve em relação à nação de Israel. Que nós possamos frutificar para o reino de Deus. Tem gente que não fala de Jesus para ninguém. Tem cristãos que não falam do reino para ninguém. Não frutifica, não progride, não avança. 20, 30 anos na igreja, se dizendo cristã, nunca conduziu uma alma a Jesus. Uma alma. O ano tem 365 dias. O ano tem 52 domingos. Tem igreja que tem 3, 4 cultos por semana. E o cristão não consegue conduzir uma alma para Jesus, não consegue frutificar. É a mesma pessoa, não avançou, não amadureceu, é a mesma pessoa de 15, 20 anos atrás. Jesus está com fome de frutos. Ele está procurando fruto em nós. Que ele encontre fruto em nossas vidas. Ele achou apenas folhas. Não seja um cristão que tem apenas folhas. Seja um crente que dê frutos para o reino. Que Deus te abençoe com essa palavra.